DEVAP tem esse objetivo. Mais do que doar alimento, o DEVAP tem a responsabilidade de doar conhecimento. E nós dizemos que doar conhecimento é cada vez melhor. Então, Abias, o que lhe apraz partilhar relativamente ao DEVAP? O DEVAP. Bom, o DEVAP é, então, esta nossa incubadora de conhecimento, na qual vamos partilhando temas atuais e atuantes, né, que de certa maneira vão ajudar aqui a elevar aquele que é o nosso background e também daqueles que são os nossos internautas relativamente àqueles que são os temas aqui abordados. Show de bola, show de bola. Na verdade, esse é o objetivo. Você que está ligado ao DEVAP é uma incubadora de conhecimento, é uma comunidade aberta para a sociedade e o mundo. Você que tem alguma experiência pode se juntar ao DEVAP, partilhar a tua experiência, porque acreditamos nós que isso poderá influenciar na vida do ser humano. E você que estiver a precisar também pode se juntar ao DEVAP, apresentar a tua inquietação, apresentar aquilo que pretende. Efetivamente, vamos junto do DEVAP encontrar pessoas que no final do dia terão disponível para doar conhecimento, porque nada poderá ser da terra se do céu não lhe for dado. Então, temos aqui essa máxima e hoje vamos levar para o mundo e para a sociedade esse grande tema que está aí no rodapé, Abias, como se tornar um profissional de excelência. Abias, assim mesmo uma notória relativamente a esta temática. Exatamente. Bom, Nelson, relativamente ao tema que temos hoje aqui em debate e até análise no nosso painel, como se tornar um profissional de excelência, na verdade, Nelson, eu começaria, não é aqui por dizer, que é um tema efetivamente bastante pertinente e é atual, pois efetivamente, não é, nós vemos que vai sendo cada vez mais uma preocupação, não só dos cidadãos de forma individual, bem como aquelas que são as organizações, ou seja, as entidades empregadoras, no sentido de poder ter aquele que é o seu pessoal, aquele que são as suas pessoas, tornarem-se naqueles profissionais, mais profissionais que atinjam então aquilo que é a excelência. Num primeiro momento, Nelson, eu começaria aqui, então, primeiro por definir o que é ser, então, um profissional. Ou seja, não é, em palavras simples, nós diríamos assim que o profissional não é mais senão do que um cidadão que venha exercer uma determinada profissão. Um emprego, ou seja, um trabalho que requer que este cidadão carregue consigo ou leve consigo alguns conhecimentos, sejam eles conhecimentos formais ou até conhecimentos especializados. Dali que nós vamos verificar que para se poder tornar num profissional, não é, é importante que aquele que é o cidadão, não é, que assim o cidadão em causa possa desenvolver algumas ações estas que estejam voltadas com aquela que é a obtenção do conhecimento de uma maneira geral, obtenção do conhecimento para aquele que é o profissionalismo, ou então, na maior parte dos casos, não é, dedicar-se àquilo que é dedicar-se ou aliar-se a uma instituição de ensino. Falamos no caso de uma universidade, um instituto, ou então um centro de formação profissional e politécnica, de tal sorte que ele então possa obter um diploma ou então um certificado de habilitações literárias e que efetivamente isto venha a lhe habilitar ou dar-lhe uma idoneidade no sentido dele poder exercer aquele que é o seu trabalho exercer o seu trabalho ou então exercer aquela que é a sua profissão, Nelson. Show de bola. Abias, sem fugir da regra de casa, DEVAP, as abordagens têm dois grandes pilares. A abordagem na vertente da sabedoria e a abordagem na vertente do conhecimento. Entretanto, preparamos aqui alguns versículos, como tem sido habitual. Vamos passar aí no painel e gostaríamos de ter a tua visão em função daquilo que é a sabedoria, para depois fazermos aqui o paralelo naquilo que é o conhecimento. Entretanto, o primeiro versículo que vamos pôr, que
a nossa produção poderá passar aí, deixa-me ver se conseguimos aqui. Pronto, acredito que temos aí o primeiro versículo. A Bia, tens aí o primeiro versículo, o que é que tens a dizer relativamente a esse versículo, esse provérbio, 18, 9. Quem relaxa em seu trabalho é irmão do que o destrói. Exatamente, sim. Quem relaxa no seu trabalho, em seu trabalho, é irmão de quem o destrói. Na verdade, sim, Nelson. Este versículo, na verdade, vem aqui nos inspirar, ou seja, e nos traz aqui uma abordagem em que sentido? É que, efetivamente, quando nós nos tornamos naquele que, que somos o profissional, ou seja, tal como nós definimos anteriormente, quem é o profissional, não é que aquele indivíduo que efetivamente tenha uma profissão ou tenha um trabalho, não é? O que é que devemos dizer? Quando nós assumimos o compromisso de poder trabalhar, nós precisamos exercê-lo com bastante zelo, não é? Zelo e dedicação. No sentido de que devemos então exercer a nossa atividade, ou fazer o nosso trabalho, não somente marcando presença naquilo aquele que é o local de serviço, mas sim nós devemos garantir que aquelas que são as metas e os objetivos, bem como as estratégias por nós definidas, no sentido de podermos alcançar aqueles que são os objetivos que estão preconizados ou os objetivos que nós queremos fazê-los, efetivamente venham a ser alcançados. Então, dali a razão desse versículo, quem relaxa em seu trabalho é irmão de quem o destrói. Pois, se efetivamente nós temos metas, temos uma estratégia definida, nós temos metas a alcançar e efetivamente nós conhecemos quais são os meios, não é? Ou quais são as ferramentas para podermos alcançar ou desempenhar o nosso trabalho. E ainda assim nós relaxamos, não o fazemos, obviamente que vamos ser comparados àquele cidadão ou aquele irmão que vem para destruir. Estamos a destruir, porque nós sabemos, exato, nós sabemos qual é a nossa grande missão e dali temos que fazê-la cumprir e funcionar. Certo, Nelson? Entretanto, o provérbio tem essa missão, de nos despertar que nós nunca devemos relaxar. Um profissional nunca deve relaxar, deve valorizar efetivamente a oportunidade que a vida lhe concedeu. Lembrar que para cada uma oportunidade existem 1000 pessoas a precisarem, para cada uma oportunidade existem 100 pessoas a precisarem. Entretanto, você que tem essa oportunidade, então é importante que você valorize a oportunidade que o mundo e a vida lhe ofereceu, em função daquilo em função daquilo que são as suas habilidades, em função daquilo que é a oportunidade que o mundo te ofereceu. Então é importante que você valorize. Mas quando você relaxar, efetivamente que ninguém quer empregar um profissional relaxado, ninguém quer empregar um trabalhador relaxado, estás a perceber? Relaxado, estás a perceber? Então, nessa perspectiva de que você que está no teu posto de trabalho deve se dedicar, porque se você relaxar, efetivamente o dono dessa instituição, a pessoa que estiver a monitorar, poderá ter resistido da tua insuficiência em função dos resultados. E depois, no final do dia, deve haver de justiça. E quando isso acontece, o ser humano ainda se quer reclamar, quer procurar quem o destruiu, quem é o culpado pela sua insuficiência. Portanto, mostrar que o relaxo é uma faca de dois gumes. Quando você relaxa no teu posto de trabalho, quando você relaxa na vida, quando você só procura de apontar problemas, quando você só procura apontar dificuldade, efetivamente você é o causador da tua própria morte profissional. Então, temos aqui esse versículo de Salomão que nos remete nessa grande análise de quem relaxa em seu trabalho é irmão do que o destrói. Então, é muito importante você que está daquele lado a nos ouvir e acompanhar, poder perceber que é muito importante valorizar o teu trabalho, valorizar a oportunidade que a vida lhe concedeu, porque só assim será possível você ter uma nova performance. Só assim você terá a oportunidade de poder ser um profissional de excelência. Às vezes nós procuramos quem é o culpado pela nossa desgraça, quem é o culpado pelo nosso insucesso. Esquecemos daquilo que nós fizemos no nosso dia a dia.
esquecemos daquilo que é a nossa entrega, esquecemos daquilo que é a nossa performance no dia a dia. Então, tudo isso no final do dia tem contribuído de que maneira para a nossa autoavaliação, para a nossa avaliação no final do dia. Então, a nossa distribuição profissional está na nossa entrega, a nossa distribuição, a qualidade do nosso trabalho, a qualidade da nossa continuidade, a qualidade da nossa excelência está no nosso trabalho. Então, temos aí esse provérbio de Salomão a nos dizer de que quem relaxa no seu trabalho é irmão de quem o poderá destruir. Ou seja, o relaxo efetivamente poderá contribuir para a nossa destruição. Porque ninguém foi empregado, ninguém foi contratado para poder relaxar. Então, se tu estás a relaxar no teu pós-trabalho, a pessoa que te contratou quer resultados. Ninguém quer ficar com alguém que não produz. Então, tome nota de que a vida não é fácil. A vida não é fácil, mas não é impossível. É importante que haja muito trabalho, muita entrega, muita dedicação, muita determinação, para que no final do dia, aquilo que nós pretendemos, na hora certa, no lugar certo, no momento oportuno, cada um poderá conseguir. Então, lembre que cada um tem a sua hora, cada um tem o seu momento, cada um tem a sua oportunidade. Então, você que está a ouvir você que tem a oportunidade de acompanhar este conteúdo, lembre que no nosso local de trabalho, lembre-se que na vida não devemos relaxar quando temos um desafio, quando estamos comprometidos com uma causa, quando estamos comprometidos com um objetivo. Devemos ser maduros o suficiente para poder dinamizar e fazer acontecer aquilo que é o nosso comprometimento, aquilo que nos desafiamos a fazer, aquilo que nós rubricamos que vamos desenvolver. Nunca devemos descansar enquanto demos a nossa palavra. Por isso, daí a mensagem de Salomão. O Nelson dizia que, na verdade, nós não podemos fazer a preguiça no nosso emprego, no nosso trabalho. Exato. Uma vez que nós vemos que existem 1000 pessoas a aguardar por uma oportunidade. E então nós que tivemos essa oportunidade devemos agarrá-la com todas as forças, dedicarmos-nos ao máximo a esta causa, no sentido de podermos fazer valer essa oportunidade que nos é dada, não é? E efetivamente darmos o nosso melhor no sentido de podermos acrescentar valor naquilo que é o objetivo, não é? Ou o fim para o qual esta oportunidade nos é assim dada, Nelson. Vamos agora analisar esta Dias. Tens visibilidade, por favor? Tenho, sim, tenho visibilidade sobre ela. Ele diz que o discípulo não é superior ao seu mestre, mas todo o que for bem instruído será como seu mestre. É, certo, Nelson. Este aqui é um versículo do livro de Lucas que efetivamente é um versículo inspirador, né? É um versículo inspirador. Nelson, sim, por acaso ele é profundo, é muito inspirador, porque vejamos lá, ele diz assim: o discípulo não é superior a seu mestre, mas todo discípulo bem instruído poderá ser ou será como o seu mestre. Com isso nós queremos dizer que, Nelson, naquilo que são as nossas ações enquanto profissionais, nós devemos ter aqui aquele que é o efeito da paciência. Obedecer aquilo que são os passos, vamos assim dizer, ou seja, aqueles que são os escalões para nos tornarmos naqueles que são os profissionais de que tanto a sociedade espera. Mas, na verdade, nós temos que olhar que é importante que, apesar de nós, muitas das vezes, estarmos dotados de conhecimento e até de capacidades para podermos exercer uma determinada profissão,
não é? Nós devemos ter sempre e obedecer ou seja, devemos ser obedientes àquilo que é a palavra de Deus. Devemos obedecer à palavra de Deus. Pois, não é, na nossa vida, não é, nós temos várias oportunidades, mas várias oportunidades, nos são dadas existem várias coisas para podermos fazer, mas que se na verdade nós não tivermos presente aqui a palavra de Deus, não levarmos Deus naquilo que é o centro das nossas atenções, não é, nem tudo nos vai correr muitíssimo bem. Mas, efetivamente, nós aqui, o versículo diz-nos que o discípulo não é superior que o seu mestre. Então, por isso é que nós devemos dizer que nós precisamos obedecer aquilo que é a palavra de Deus. Mas quando efetivamente nós cumprimos e temos bem presentes aquilo que são os ensinamentos da palavra de Deus, somos obedientes a esses ensinamentos, não é? Nós até, e com aquela que é a instrução, nós podemos ser comparados àquela que é então o mestre. Não é? Podemos ser comparados àquela que é a pessoa do mestre e efetivamente garantirmos que levamos a bom porto aquela que é a atividade que nós estamos assim a exercer. Show de bola, show de bola. Na verdade, excelente abordagem, Abias. Eu também me inspiro muito nesse livro e, por acaso, pedi mesmo aqui à nossa produção que eu trouxesse mesmo esse versículo de forma propositada para olharmos aqui, primeiro, vou voltar a ler o tema da nossa abordagem, como se tornar um profissional de excelência. Ponto número 1. O objetivo é eu, Nelson, você que está aí a nos acompanhar, se tornar um profissional de excelência. Ele diz aqui, o discípulo não é superior ao seu mestre. Então, você é profissional. Primeira condição sine qua non. Nunca deves pensar que você é superior ao teu responsável. Nunca. Por mais experiência, por mais capacidade, por mais habilidade que você tenha, nunca deverás afirmar categoricamente para o mundo e para a sociedade, para o teu ecossistema, que você é superior ao teu mestre. Nunca. Primeiro fato. Segundo, mas todo o que for bem instruído será como o seu mestre. Show bom, exatamente isso. É importante que dentro da educação, dentro da responsabilidade, emitas a tua opinião de forma clara, mas nunca menosprezar o seu líder, o seu responsável, aquela pessoa que está a te liderar. Né? Amigas. Exato, Nelson. Na verdade, dizer não é que o livro de Lucas nos vem aqui dar esta instrução, não é de que o discípulo não é superior ao seu mestre, mas que todo discípulo bem instruído será como seu mestre. Nelson, nós vemos que nos dias de hoje, e aqueles que são os grandes autores que têm estado a dedicar o seu tempo a escrever literaturas, não é, relativamente àquilo que é o desenvolvimento e até gestão de capital humano, bem como até aquilo que é a liderança de pessoas. Defende-se a hipótese, não é, aquela hipótese de que os líderes hoje, não é, têm a grande missão de tornar os seus liderados, não é, em grandes e nos futuros líderes, com um potencial igual ou até superior àquele que é o seu potencial. Então, dali de quê? Mas, efetivamente, nós, enquanto liderados, não é? Nós, enquanto liderados, para que venhamos a nos tornar iguais, não é? Iguais àqueles que são os nossos líderes. Nelson, nós, na verdade, precisamos... Exato. Nós precisamos, na verdade, dedicar-nos ao trabalho, por um lado. Temos de ser obedientes e até pacientes. E muito mais importante do que isso, nós precisamos aqui verificar uma situação que é o aspecto voltado com aquele que é o reconhecimento e até o respeito. Pois, eu posso até ter o Nelson como meu líder. E o Nelson me passa, faz a instrução,
vai formando, vai me capacitando, e eu amanhã me torno um líder, não é, com aquele gabarito que o Nelson tem, ou até muitas das vezes, se calhar com um gabarito que acrescenta maior valor. Exato, que acrescenta maior valor. Mas nunca, exato, mas nunca efetivamente eu posso, em momento algum, poder desdenhar aquele que foi o meu anterior líder, ou aquela pessoa que efetivamente nos fez. Não podemos desprezar em nenhum momento. Pois, não é? E aqui, se olharmos naquilo que é a vertente da sabedoria, nós vamos verificar que aqui ali vai aparecer aquele que é o aspecto do reconhecimento, da gratidão, não é? Reconhecimento, gratidão e até recompensa, não é? Porque quando nós sentimos que recebemos alguma instrução de uma determinada pessoa e efetivamente nós conseguimos levar aquilo como um aprendizado para a vida e nos permite efetivamente podermos aplicar e fazer prosperar, não é, esta situação. E de outro lado também, este versículo nos remete a uma situação que é a seguinte: quando nós somos detentores de um determinado conhecimento, de uma determinada habilidade ou uma determinada técnica, nunca devemos efetivamente guardar aquele conhecimento tal pura e simplesmente para nós. Mas sim, é importante que aquilo deve ser disseminado, deve ser partilhado, não é? E como se diz hoje na linguagem, na gíria ou na linguagem terra a terra, não é? O mal deve ser partilhado pelas aldeias, não é? Deve ser partilhado pelas aldeias para que efetivamente... Exatamente, para que todos amanhã, não é, na verdade, venhamos a beber dessa experiência e estejamos todos habilitados para poder avançar e caminhar com aquilo que são as nossas atividades. Ali que eu agradeço muito ali a produção por ter nos posto este versículo, porque ele é muito profundo e nos remete a várias abordagens para aquilo que é a nossa vida, não só profissional, mas até mesmo a título individual, Nelson. Exatamente. Temos aí mais um versículo no livro de Provérbios. Diz que em todo o trabalho aproveito, mas ficar só em palavras leva à pobreza. É pobreza. Sabias? Certo. Sim, Nelson. Na verdade, este versículo nós podemos enquadrar, não é? Podemos enquadrar aqui efetivamente para aquele caso de muitos cidadãos, muitos indivíduos que são detentores de ideias, mas efetivamente as suas ideias nunca passam do papel ou de um pensamento, nunca passam para aquilo que é a prática. Mas hoje, efetivamente, a vida tem estado a nos mostrar que as ideias hoje são vendidas, não é? E as ideias são uma grande fonte geradora de valores, não é? Não só quando falamos aqui de valores, Nelson, não vamos olhar só na vertente de ser valores monetários, ou no lado financeiro, não. Mas sim, elas geram valores nos seus mais variados âmbitos. Veamos daquilo que é o âmbito social, econômico. Com certeza, temos aqui o caso do DEVAP, não é? E efetivamente nós quando partilhamos a nossa ideia, partilhamos aquela que é a nossa ideia, Nelson, nós se calhar, ou vamos assim dizer, estaremos a potenciar, não é? A potenciar ou até a enriquecer a ideia de alguém, não é? Que efetivamente tenha aquele que é o outro lado. Bom, a vida muitas das vezes põe-nos aqui numa dicotomia muito complexa. Nós vamos verificar que há quem muitas das vezes detém aquilo que é o poder econômico, mas é pobre ou não possui aquelas que são as ideias. E muitas das vezes vamos acompanhar também que quem tem as ideias não tem efetivamente aquele que é o capital, não é, para poder fazer fluir, não é, e transformar aquilo. Exatamente, fazer face àquilo que é a necessidade. Então, dali que nos põe essa situação, que nós que somos detentores, ou seja, alguém que seja detentor de uma ideia, não é, de um plano, quando efetivamente não o faz fluir, ou seja, não o concretiza, não o torna numa realidade,
não é? Ali está efetivamente aquele que é o quê? Aquele que que vai ser então, vai lhe conduzir para aquilo que é a obtenção daquela que é a pobreza. Então, dali o essencial, não é? O essencial, ou seja, ao olharmos para este versículo, não ele diz-nos que somos cada vez mais chamados e incentivados a abandonar aquilo que são as nossas zonas de conforto. Perder o medo, ou seja, perder o medo e evitar mesmo o medo, no sentido de podermos dar aquele que é o primeiro passo. E termos aquela capacidade de que sempre que pudermos cair, estarmos dispostos para poder levantar e continuar a nossa caminhada, no sentido de podermos abranger, ou seja, alcançar aquele que é o grande objetivo, a nossa grande meta. Acompanhar, dizer às pessoas que terão a oportunidade de ver mais esse conteúdo, de que nós não podemos ficar somente em falácia, nós não podemos ficar somente em reclamar, nós temos que nos focar na solução, nós temos que fazer, aprender a fazer, procurar quem sabe para poder nos estimular, aprender bem a fazer, para quando nos concedam a responsabilidade, para quando nos delegam uma determinada competência, uma determinada responsabilidade, quando nos conferem, uma determinada atividade para executar, tenhamos aí então todas as técnicas necessárias para dinamizar aquela mesma atividade, aquele mesmo objetivo. Então, Abias, é nessa deixa que eu te remendo aqui a palavra para fazermos o casamento perfeito de como se tornar um profissional de excelência. Em pleno século XXI, o que cada profissional deverá fazer para se tornar excelente? Exato. Bom, Nelson, eu começaria assim por dizer, não é, de que efetivamente a vida não é fácil para quem procura vivê-la de forma honesta, ou seja, para quem procura viver do seu suor ou então do seu trabalho, ou de alguém que efetivamente procura viver a vida lutando por aquilo que é a sua dignidade, todos os dias, né, no sentido dele poder obter aquele que é o seu próprio sustento, ou então aquele que é o sustento da sua família, e até poder garantir aquele que é o mínimo de conforto para a sua própria vida. Nós vemos que a esta altura, ou nestes momentos em que efetivamente a nossa sociedade, o nosso país, a vida em si, o mundo, nos mente a um momento em que a labuta deve ser dura, o trabalhar deve ser duro, não é? Muitos de nós, efetivamente, nesses momentos que vamos desistindo, como se diz, ao meio do caminho, não é? Diante daqueles que são os enormes desafios que a vida efetivamente vai só nos pôr, vai assim nos impor, e então vamos deixar aquilo que é então o lado da insistência, ou seja, o lado de recomeçar. Com isso que nós queremos dizer que a insistência em poder recomeçar a vida, em poder recomeçar aquilo que foi o fracasso que tivemos, seja a nível profissional ou em outra situação, não é tal igual, nós podemos aqui considerar como sendo um pulo que o gato, um gato, se olharmos para aquela que é a figura do gato, o gato que é um animal de estimação, né? Se nós vermos o gato quando vai atrás de uma presa, não é? Aqueles que são os pulos que ele vai dando, não é? Até ele conseguir alcançar aqueles que são os seus objetivos, não é? Efetivamente olhamos que devem ser devemos olhar para esta figura e trazê-lo também para aquilo que é a nossa vida. Precisamos dar pulos, não é, no sentido de podermos ter aqui uma situação diferenciada. Então, nós é que vamos verificar no ato de recomeço de uma atividade, no ato de recomeço daquilo que são as nossas profissões, não é, nós temos que ter aquele que é o grande privilégio de poder utilizar aquele que são os erros, não é, cometidos, o privilégio de utilizar os erros cometidos em situações do passado, não é, e que efetivamente, não é, devemos implementá-los no sentido de podermos encontrar aqui novas ações que vão nos ajudar a deixar aqueles que são os erros do passado. As pessoas estão nos a acompanhar. O que é que cada pessoa, em termos de valência, deverá ter para se tornar um profissional? A descrever. Profissional. Exato.
Nelson, bom, pronto, eu comecei a fazer aquela pequena Em 5 abordagem, palavras, não é dois que é indicadores. Então, ponto de vista. exato, Nelson, para nos tornarmos num profissional, primeiramente, devemos Certo. sair daquela que é a nossa zona de conforto, deixar o medo e partirmos para aquela que é a ação. Uma vez Sair da nossa partida zona de para a ação, conforto, deixar o medo e partir para a ação. Show de bola. partir para a ação, certo. Uma vez Show de bola. partindo para a ação, partindo para a ação, vamos implementar aquelas que são então, ou que são as nossas estratégias que vão concretizar aquela que é a nossa ação. E neste sentido quando eu falo concretizar a ação é que partimos para o mundo, partimos para a sociedade, no sentido de podermos angariar aquele que é o nosso emprego ou então termos uma atividade, um trabalho a poder realizar. Conseguido esse Certo. trabalho, Nelson, nós efetivamente Já consegui o trabalho. Exato. Conseguindo o trabalho, nós não podemos descansar. Temos que saber que estando a trabalhar, estando a trabalhar, a desenvolver uma atividade, nós devemos ter aquela que é a nossa mente aberta para o conhecimento. Somos uns eternos aprendizes. Temos que estar dispostos a todos os dias a aprender. Hora de entrar às 8, podemos chegar às 9, não faz mal. Claro que faz muito mal, Nelson. Muito mal. Não é? Faz muito mal. Nelson, ora vejamos. Por exemplo, um cidadão que tenha, que não teve a oportunidade de ter uma entidade empregadora, mas ele é, então, vejamos, um profissional liberal. Vamos aqui olhar, por exemplo, um indivíduo que é detentor de uma arte e ofícios. Por exemplo, olhamos para um serralheiro. Não é? Nelson, olhamos para o caso de um serralheiro. Se o serralheiro sabe que naquela que é a sua zona de jurisdição, o horário para a atividade laboral é das 8 às 15h30, não é? E ele efetivamente chega para aquele que é o seu local de trabalho às 12h30, Nelson, mesmo eu como cliente que queira ir procurar pelos seus serviços, isso já não me inspira confiança. Porque se ele é inconstante, não tem essa consistência naquilo que eu garante dos seus horários, daquilo que eu garante das normas e procedimentos da sua própria atividade, não é? Qual será a grande garantia que ele me vai passar de que aquele que é o acordo que nós estamos a celebrar neste momento irá ser cumprido nos termos acordados? Ali está, levanta-se vai-se levantar aqui uma questão. Então, dali que é importante, não é que ele desempenhe aquela que é a sua atividade, ao qual ele está inserido, de acordo com aquelas que são as normas e procedimentos que vão ter. É o compromisso, certo? É o compromisso. Ou seja, um profissional precisa disso. A motivação deve ser uma chave de ouro. A motivação pessoal deve ser uma condição sine qua non. Estás a perceber? Em tudo deve haver motivação. Nós não podemos fazer as coisas simplesmente por causa do salário. Nós não podemos fazer um excelente trabalho à espera que vamos subir de categoria ou vamos ser promovidos. Não. Eu digo sempre às pessoas que me rodeiam que tudo isso são consequências. O ser humano tem que aprender a fazer com o pouco que tem. E tem que estar sempre motivado. Não podes parar que na aula o meu chefe é que vai me motivar, o meu líder é que vai me motivar, o meu colega. Não. A motivação deve ser individual. Não existe, com certeza. Deve pensar. Força. Exato, com certeza, Nelson. E eu costumo acrescentar muitas das vezes assim nas nossas abordagens, dizendo que, Nelson, a motivação é o melhor salário, não é? A motivação é o melhor salário. É o melhor salário que nós podemos ter na nossa vida. Pois, Nelson, nós precisamos aqui olhar na seguinte vertente. E como o Nelson dizia anteriormente, as dificuldades para um profissional existem a todo momento. Elas existem a todo momento. Mas, efetivamente, nós, enquanto profissionais, precisamos estar motivados de que aquelas dificuldades não são mais importantes daquilo que do que aquele que é o alcance do nosso grande objetivo, que é realizar a nossa atividade. Então, dali a razão de que nós, enquanto profissionais, não é, devemos admitir que uma mesma tarefa
apesar dela ter corrido mal no dia anterior, não é? Ou seja, nós vamos partir do princípio de que enquanto profissionais, nós temos que admitir e levar bem presente de que a cada dia nós podemos fazer melhor. Cada dia nós podemos fazer melhor. Não é? O dia de hoje... Exatamente. A cada dia nós podemos fazer melhor, não é? E que o dia de hoje tem de ser aquele que venha a superar o dia de ontem, não é? E então, o dia anterior, certo? E então é importante que nos mantemos ou seja, mantemos aquele que é o nosso grande nível de motivação, porque uma vez motivados, Nelson, tudo o resto acontece. Exatamente. A motivação vai acrescentar valor para aquela que é a nossa grande atividade. Pois, Nelson, eu olho para o meu caso, não é? Eu falo de mim, né? Eu sinto muitas das vezes, quando tenho que abordar assim, determinadas situações, por exemplo, tenho que contactar alguém, que eu sei que efetivamente o parecer daquela pessoa ou a ação que aquela pessoa precisa desenvolver é de capital importância para aquilo que é a minha atividade. E eu olho para mim, quando eu já vou assim receado, vou lá ter, será que ele vai atender, não vai atender, aquele que é o meu pedido, vai dar a solução à minha situação. Coisas que o não já está garantido, não custa nada tentar, né? Com certeza, então tu vais para lá e é efetivo, porque tu já vais assim desmotivado e não tens confiança, não vai com muita certeza e confiança naquilo que vai levar. Mas quando nós vamos assim otimistas e super confiantes e dizemos assim, bom, eu vou abordar com fulano, vou expor a minha questão, pois ele é a solução, pois ele é quem vai me fechar o tema, e nós vamos por lá com aquela naturalidade. Obviamente que vão surgir algumas objeções, mas nem por isso, nem por isso nós conseguimos. Nunca vai acabar, exato. Mas nem por isso, apesar dessas objeções, nós conseguimos ainda assim vencer, ou seja, vencer e conseguimos ter aquilo que é o nosso grande objetivo concretizado. Então é ali que a nossa motivação. Certo, Nelson? Caráter, confiança, comprometimento e entrega. Profissional de excelência. Com certeza. É importante nós temos um caráter diferenciador relativamente àquele que é o trabalho, àquela que é a profissão que nós exercemos. Quando nós temos um caráter que é diferenciador, isso efetivamente vai nos inspirar a termos a confiança, não é, naquela que é a atividade que nós estamos efetivamente a exercer. E quando nós temos um caráter, estamos confiantes naquilo que fazemos, Nelson, a isto só precisamos ter o nosso comprometimento. Comprometimento no sentido de podermos garantir aquele que é o garantir a entrega de qualidade dentro daquilo que são as normas e os padrões que efetivamente a nossa organização ou a atividade na qual nós estamos inseridos assim exige. Ali seremos então um profissional de excelência. Eu digo sempre às pessoas que me rodeiam, companheiros, um profissional nunca deve fazer o que quer, quando quer e como quer. O profissional de excelência é aquele que faz de acordo o regulamento da instituição onde está inserido. Certo. Cada um nunca deve fazer o que quer, quando quer e onde quer. Não. Cada instituição, cada organização tem a sua política, tem a sua estratégia. Então, você que abraçou esse desafio, você que teve a oportunidade de representar essa camisola, tem que ter a capacidade de defender dentro dos princípios. Porque eu digo sempre às pessoas, o que nos defende na hora certa, no lugar certo e no momento oportuno, é trabalhar dentro dos princípios da organização. Amanhã, se o teu líder, amanhã se alguém questionar, você vai dizer, não, esta maneira de trabalhar está dentro daquilo que é o regulamento. Mas o regulamento, esse regulamento é ultrapassado, companheiro. Lamentamos pelo facto. Mas enquanto
a mesma não for atualizada, nós temos que trabalhar dentro destes princípios. De forma proativa, vamos comunicar a nossa liderança, vamos comunicar ao nosso comandante, ao nosso capitão, de que, olha, a nossa visão ou a visão dessa atividade, de acordo com o mercado, hoje funciona dessa maneira. Mas enquanto não houver um parecer positivo para invertermos o quadro, nós nunca devemos trabalhar, nunca devemos fazer as coisas conforme queremos e conforme achamos. Então, é muito importante aqui o caráter. O caráter bem acentuado poderá gerar confiança. Mas, companheiros, vocês estão nos a acompanhar, amigas, hoje o mundo faz de confiança. Sim, com certeza. E a chave. Se quer ser um profissional de excelência, tem que cultivar o perfil, tem que cultivar aquela árvore que poderá gerar confiança. Automaticamente você poderá gerar confiança. E a confiança deve se fazer acompanhar com uma coisa que eu digo sempre: humildade. Companheiro, humildade. Ter conhecimento é bom. É bom ter conhecimento. Mas esse conhecimento deve se fazer acompanhado de uma virtude: humildade. Quem é humilde, muito aprende. Quem é humilde, muito contribui. Humildade não significa aceitar tudo. Mas nós ainda assim vamos admitir que muitas das vezes a humildade, o caráter, essas são características, vamos dizer, são virtudes que muitos de nós carregam daquilo, partindo daquela que é a educação familiar, aquela que é a educação em que efetivamente a vida se lhes ofereceu. Mas nem por isso a experiência assim nos mostrou, não é de que efetivamente existem pessoas que ao longo daquilo que é a vida, os ensinamentos que a vida lhes vai passando, não é? Eles ainda conseguem e vão a tempo de poder adquirir essas características, né? Então, dali que torna-se mesmo importante, não é, enquanto profissionais, nos tornarmos, termos aquela que é a mente aberta. Estamos disponíveis sempre para poder aprender. Show de bola. Bia, estamos mesmo a chegar ao fim do nosso programa, nos falta aí sensivelmente mais 15 minutos. Entretanto, eu gostava de partilhar contigo uma das textos que está aí no ecrã. A excelência profissional começa de casa e da sua família. Começa de casa e da sua família. A excelência profissional começa da sua casa e da sua família. Exato, Nelson. Sim, eu concordo com essa situação, Nelson. Porque, efetivamente, quando nós apanhamos aquela educação, não é, de que a vida, não é, a vida deve ser ganhando, trabalhando, desenvolvendo alguma atividade, não é, que efetivamente nos possa catapultar e levar nos levar para aquilo que é a excelência ou a concretização dos nossos objetivos. É tal igual com que nós podemos aqui, então, assim, efetivamente verificar com essa frase. Não é de que a excelência... Exatamente. Eu aqui vou enfatizar duas notas aqui. Sim, Nelson. Pois, Nelson. Podia enfatizar aqui duas notas. A primeira, a excelência profissional começa da sua casa. Eu diria que sim, concordando contigo. Como é que começa da sua casa? Porque qualquer profissional que não tem paz em casa, que não tem paz na sua família, pode desacreditar Bias. Poderá impactar na sua entrega do outro lado. Com certeza. Exato, com certeza. Nossa produção sublinhou que a excelência do nosso trabalho, a excelência do nosso lado profissional começa em casa. O Abias, ao acordar, ao sair de casa, se não estiver bem com a tua família, podes crer que isso poderá impactar direto ou indiretamente a tua entrega, o resto do dia. Aquilo que é a sua produção. E com certeza. Se a tua família não for uma família que colaborativa no processo, se não tivermos aquela educação familiar apropriada, podes crer que nunca seremos um profissional de excelência. Eu digo sempre, a excelência é uma consequência. A nossa entrega, a excelência
é uma consequência dos nossos resultados. Quanto maior forem os nossos resultados, maior probabilidade temos de sermos excelentes. E os grandes resultados só se conseguem com grandes equipas. E as grandes equipas constroem, estão intrinsecamente interligados no mesmo objetivo comum. E esse objetivo comum deve, o capitão, que é o líder, que é o responsável dessa equipa, deve conhecer as peças, deve conhecer a equipa para poder criar uma estratégia apropriada junto dessa equipa no alcance daquele resultado que se pretende. No final do dia, estratégia montada, monitorização na mesa, acompanhamento, entrega de todos, comprometimento acima de tudo, mão na massa, que no final do dia, quando o resultado for positivo, quando o resultado for positivo, o reconhecimento poderá vir e o cliente, né, o nosso cliente estará satisfeito, porque a excelência, no final do dia, é a satisfação do nosso cliente. Essa satisfação, a nossa entrega, poderá traduzir para o consumidor final. Se a tua entrega não traduz numa satisfação para o consumidor final, esquece. Tu não és um profissional de excelência. Se a tua entrega não traduzir na satisfação do consumidor final, esquece. Desqualifica-se. Procura novas metodologias, mas a nossa entrega, o resultado final, deverá satisfazer o consumidor final. Assim sendo, de forma contínua, isso poderá se transformar na nossa excelência. Porque a excelência é a satisfação do consumidor que o nosso cliente tem no nosso produto. Se o teu cliente com certeza. tem um produto, efetivamente isso poderá traduzir uma excelência. E isso poderá fidelizar o cliente. E ao fidelizar o cliente, poderá atrair novos clientes. Então, tudo isso, quem poderá proporcionar é o profissional dentro de uma organização. Exato. Dentro dessa organização. E avançar na estratégia. Então, ações simples que efetivamente vão traduzir, ou seja, traduzem-se em grandes ações, não é? Exatamente. Aquele afeto, não é, dos parentes próximos, é para sair para bom trabalho, não sei o quê, ou seja, bom trabalho, hoje para o dia vai ser produtivo e tudo mais. Com certeza nós saímos, este profissional vai para aquilo que é o seu campo de batalha, no bom sentido, né? Com aquelas que são as suas forças cada vez mais elevadas e motivadas e efetivamente ele tem a maior vontade de poder fazer mais e melhor aquilo que são as suas ações. Exatamente, show de bola, show de bola. Amigas, é na verdade isso que nós precisamos. O debate tem essa missão, poder despertar para a alta performance. Estamos a trazer aqui inputs para a sociedade e o mundo, qual é a importância ou seja, o que é necessário para nos tornarmos aqui um profissional de excelência. Muita gente procura excelência e se pergunta o que é fazer para ter excelência. Então, no final do dia, para que cada ser humano, cada profissional ou tenha uma entrega excelente, ou que aquilo que é a sua entrega possa transformar-se em resultado extraordinário, é muito importante pensar em equipa. É muito importante pensar nós. É muito importante pensar que sozinho não se consegue. Por mais capacidade que você tenha, lembre que sozinho não se consegue. Então, ter a capacidade de instruir, ter a capacidade de aprender, ter a capacidade de monitorar, ter a capacidade de ganhar confiança nas pessoas que estão envolvidas na missão e, no final do dia, sairmos do nosso local com o dever cumprido. Não podemos abandonar na nossa gaveta, não podemos abandonar na nossa secretária um conjunto de atividades que poderão impactar na vida do nosso cliente, na vida do nosso colega, na vida de uma terceira pessoa. Então é muito importante. Exato. É muito importante se colocarmos, às vezes, no lugar do outro. Dizer que essa atividade que eu estou a fazer, se não for concluída, qual é o impacto que tem na vida da outra pessoa? Está a ver? Então, como disseste muito bem, pequenos detalhes junto vão nos tornar
numa equipa de excelência. E os resultados serão excelentes e acima da média. Exatamente. Pois, Nelson, é aquilo que tem se dito ultimamente, vai-se dizer, nós vemos, fala-se bastante, não é, de que para alcançarmos bons resultados, não é, se queremos caminhar sozinhos, chegamos rapidamente lá. Mas, efetivamente, se caminharmos juntos e em equipa, chegamos muito longe, não é? Muito longe. Muitas das vezes, a grande questão não é chegar ao objetivo, não é? Mas nós vemos os grandes autores, não é? Eles hoje escrevem de que os profissionais devem sempre ir além daquilo que são as metas que esperam deles. Além da meta, não é? Ou seja, fazer aquele que é o quilômetro extra. Ele tem que percorrer 10 quilômetros, mas se efetivamente ele chegar aos 15 quilômetros para atingir aquilo que é então o chamado quilômetro extra, né? Tem que ir para além daquilo que é a sua meta. Não é? Então, dali que o mesmo deve acontecer para todos nós, né, enquanto profissionais. Devemos esgotar aquelas que são as nossas capacidades, não é? Ir cada vez mais além, pensar grande, pensar cada vez, pensar mais alto. Exatamente, pois é. E dali então vamos conseguir ter que chegar por ali, né? Ou seja, vamos conseguir transmitir aquela que é a confiança de que todo um empregador, ou não só o empregador, mas assim, aquela confiança, não é? Ou os resultados, a confiança na entrega dos resultados que se espera de um grande profissional. Em função de tudo que abordamos, a base principal é a autoconfiança. Fomos orientados, recebemos o desafio, não devemos dizer não vou conseguir, não, isso é impossível, não, isso, não. Então temos que pensar sempre na autoconfiança. Lembrar que tudo é possível. Tudo é possível. É difícil, sim, mas é possível. E em equipa é muito bom. Deixa eu mais uma vez a nossa eterna gratidão. Obrigado, Nelson. Muito obrigado, não é? E também a título de conclusão, dizer que quando queremos ser, ou seja, atingir aquilo que é a excelência, efetivo, para além da dedicação, o trabalho árduo, o abandono da zona de conforto, partir para a ação, Nelson, devemos sempre ter presente a seguinte questão, de que o não deve fazer parte daquilo que é a nossa dinâmica. Não existe o não. Para frente é o caminho, temos que ser persistentes, até alcançarmos aquilo que é a excelência. A resiliência vai falar muito mais alto, acima de tudo. Nelson, mais uma vez agradeço aqui o convite por mais um dia neste momento de partilha e mais uma vez manifestar a minha inteira gratidão e a inteira disponibilidade para próximas ocasiões e que a cada dia venhamos então a ganhar mais seguidores, mais elementos integrados aqui no nosso painel e dessa maneira sairmos todos nós a ganhar. Exatamente. Dizer que de VAP, espero que para a vida em alta performance, é uma incubadora de conhecimento, onde a nossa máxima diz que doar alimento é bom, mas doar conhecimento é cada vez melhor. Você que esteja ligado daquela lado de nos acompanhar, lembrar que estamos no Facebook, no Instagram, YouTube, pode ir lá, vai ver os outros conteúdos que tivemos a oportunidade do Abias poder participar. Então, há muito bom conteúdo que temos no Facebook, no YouTube, no Instagram, e temos a nossa comunidade no Facebook. Se estiveres interessado em fazer parte, deixa o teu contacto, que na hora certa, no momento oportuno, poderemos então adicionar no nosso grupo do WhatsApp, que é a nossa comunidade de VAP. A Bia, chale no Kiambote, Bican Zambaksakumuna. Topandula Tiwa. Ah!